Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para poder te agradecer justamente por você ter adquirido esse curso, onde eu decidi fazer uma exposição o mais perto possível da gramática grega com relação ao livro de Apocalipse. Certamente, se você adquirir esse curso, é porque você tem um desejo em querer aprender mais sobre esse livro, e nessa árdua missão eu tenho o propósito de tentar te ajudar. Queridos, a grande questão que você vai precisar entender é justamente o que significa a expressão Apocalipse. Certamente, dos 66 livros que compõem a Bíblia, esse é o livro mais complexo e mais difícil da sua interpretação. Dentro desses capítulos que compõem o livro de Apocalipse, nós temos uma quantidade imensa de visões, interpretações teológicas e, consequentemente, perspectivas doutrinárias a respeito de várias vertentes teológicas que igrejas professam. Todavia, a Bíblia faz questão de dizer que o último livro simplesmente vai se chamar Apocalipse. É uma expressão grega que justamente vai trazer a ideia de descortinar ou de arrancar o véu. Apocaliptos, a expressão grega, certamente é para o escritor e o autor do livro que Deus resolveu revelar as últimas coisas. Esse curso será em módulo de aula, é por isso que é importante você anotar e tirar as possíveis dúvidas através de me contactando pelas redes sociais, através do meu Instagram, Starley_Lima, enfim, estou à sua disposição. Eu quero apenas fazer algumas considerações. Primeiro, o que significa a expressão Apocalipse? Não se esqueça, é nesse livro que Deus resolve descortinar a história final da civilização humana. Uma outra consideração é, nesse livro, nós vamos ter alguns personagens importantes, alguns simplesmente enviados por Deus e o outro enviado por aquele que é adversário de Deus. Por exemplo, nós vamos ter nesse livro a aparição do Anticristo, que meio que não deixa de ser um protagonista do livro e estando apenas inferior ao Rei dos Seis e ao Senhor dos Senhores, que vai aparecer no capítulo 19. Uma outra consideração é que desde o início da civilização humana, Satanás trabalha para a destruição da paz, da felicidade e, acima de tudo, da comunhão com Deus. No livro de Apocalipse, ele vai continuar com essa missão. Uma terceira consideração é o autor do livro, que foi o apóstolo João. João, quando ele teve essas revelações, João estava justamente preso na ilha de Patmos, sob a ordem do Império Romano. Logo, a ilha de Patmos era uma ilha onde se levava criminosos dos mais perigosos, e é para lá que João é deportado. João foi levado na jurisdição de um imperador chamado Domiciano. Ele simplesmente deporta João para a ilha de Patmos e, como diz uma grande referência do Apocalipse, quando os homens fecharam as portas para João aqui na terra, Deus resolveu abrir as portas do céu e revelar para um dos seus mais amorosos apóstolos quais foram e como será a forma do final dos tempos. Queridos, quando Domiciano morre, ele simplesmente revisa os seus próprias atitudes perante o Senado romano. É aí que simplesmente João é trago de volta. Logo, Eusébio de Cesareia, o escritor e pai da igreja, ele vai dizer que o apóstolo e o evangelista João relatou estas coisas às igrejas, uma vez que teve retornado do seu ostracismo na ilha de Patmos, depois da morte do imperador Domiciano. Queridos,
Apocalipse ele tem 22 capítulos. Vocês vão se lembrar que no capítulo 1 vai mostrar o Cristo glorificado. No capítulo 2 e no capítulo 3 vai ser justamente a ordem de Jesus para João escrever as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. A partir do capítulo de número 4, nós vamos ter a visão da sala do trono. No capítulo 5, o texto de Apocalipse continua referente ao trono de Deus. Só que é do capítulo de número 6 que muitas visões e interpretações teológicas simplesmente vão aparecer. No capítulo de número 6 ao capítulo de número 18, nós vamos ter o período da grande tribulação. A partir do capítulo 19, nós vamos ver a volta de Jesus e o seu retorno triunfal. No capítulo de número 20, nós vamos ter o milênio e o juízo final. No capítulo 21 e no capítulo de número 22, nós vamos ter o desfecho dessa maravilhosa obra que a Bíblia faz questão de mostrar. Queridos, em Apocalipse ainda tem uma outra consideração. Simplesmente nós vamos ver evidências do passado, do presente e do futuro. Simplesmente Apocalipse 1,19 diz: escreve estas coisas que tens visto, e as que são depois, e as que hão de acontecer. Tens visto, as que são e as que hão de acontecer. Nós encontramos esses 3 tempos: passado, presente e o futuro. A grande questão é, e o capítulo de número 1? Qual é o desfecho? Em Apocalipse capítulo 1, do verso 9 ao verso 18, nós vamos, como eu disse, afirmar a prisão do apóstolo João na ilha de Patmos. E a partir do versículo 19, confira na sua Bíblia, que o texto mostra que João vai ver Cristo glorificado. Simplesmente, João relata a beleza daquele ser. Ele vai dizer que os seus olhos eram como chamas de fogo, os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, e o que mais impressiona foi o poder da sua voz. Logo, ele diz que enquanto ele viu, ele se virava para ver o poder da voz, e ele diz que viu Jesus glorificado. O que me chama a atenção é como Deus se revela ao apóstolo João. Em Apocalipse 1, versículo de número 1, nós temos Deus Pai dando a revelação a Jesus, Jesus ao anjo, e o anjo a João, e João vai dar a revelação para você e simplesmente para todos aqueles que você ensinar sobre a vida e sobre a história de João e Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 1, verso 3, diz: feliz é aquele que lê as palavras desta profecia de Apocalipse, e felizes são aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Queridos, a grande questão em xeque é: João começa a ter um diálogo com Cristo, e Jesus ali vai passar uma ordem, dizendo que era para ele escrever as igrejas da Ásia Menor. Quantas igrejas eram? Quais eram os seus problemas, os seus desafios? O que Jesus pensava a respeito das 7 igrejas? Antes de mais nada, eu preciso que você entenda que das 7 igrejas, 4 delas vão receber elogios, mas ao mesmo tempo vão receber críticas. Uma delas vão receber apenas críticas, e 2 delas tiveram o privilégio de serem elogiadas por Jesus. E é justamente sobre estas igrejas que nós vamos poder comentar. Antes de mais nada, eu preciso que você entenda quais são as igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Queridos, todos esses nomes dessas igrejas é uma referência ao ponto geográfico de onde essas igrejas estavam plantadas. O que é fato
é que para todas elas, Jesus repete algumas orientações e advertências. A orientação é: ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes, todas elas ouviram: ouça o que o Espírito diz à igreja. Segundo, para elas Jesus falou: eu sei as tuas obras. Logo, Jesus mostra o seu atributo e a capacidade que ele tem de observar e de saber aquilo que o homem não sabia frente a essas 7 igrejas. Deus escolheu essas igrejas, e quando nós nos referimos à igreja, simplesmente nós estamos nos referindo às pessoas que lá estavam. O que chama atenção também é, primeiro, Jesus chamou e ordenou para que João escrevesse cartas e documentos para essa igreja. Outra coisa que você não pode esquecer, que constantemente você vai ver nesses escritos, a expressão "e ao anjo da igreja". Há muitas visões, interpretações, porque a palavra ali mensageiro é uma palavra que remete à ideia de anjos mesmos. E muitas das vezes a pergunta é: quem era esse mensageiro ou quem era esse anjo da igreja? Você sabe que o analfabetismo, ele é uma realidade de hoje. Imagina no século II de Cristo, depois de Cristo. O que eu quero que você entenda é que por muito tempo se acreditou na ideia de que se tinha uma pessoa que tinha habilidade para ler nas igrejas, era para essa pessoa que poderia ler que Jesus tinha escrito. Mas logo fomos concluindo com a análise da gramática grega que isso não se subsiste. Por quê? Porque uma referência ao anjo da igreja é uma referência ao líder da igreja. Não se esqueça, as cartas foram direcionadas aos líderes da igreja. As orientações foram direcionadas aos líderes tanto da igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Filadélfia, de Tiatira, para que ele tomasse as devidas providências e acatasse a orientação dada por Jesus. Jesus, ele se apresenta a João com vários títulos, atributos, e mostra suas credenciais. Ele vai dizer que ele é a testemunha de Deus, ele vai dizer que ele é o primogênito entre os mortos, e essa expressão primogênito mostra que e garante que se ele ressuscitou, certamente aquele que estiver com ele vai ressuscitar também. A grande questão é que o livro de Apocalipse também vai mostrar o que Cristo resolveu fazer por nós. Não se esqueça, a ideia é: ele amou e ele libertou do poder do pecado. E Apocalipse também narra que ele nos fez reis e sacerdotes, simplesmente de uma nação santa. Bem, queridos, continuando a aula, Cristo glorificado, ele recebe muitos títulos no livro de Apocalipse. Por exemplo, o ancião de dias. A sua cabeça e seu cabelo eram brancos, como a lã, como a neve. Seria uma referência a Daniel capítulo 7, verso 9, aquele ancião de dias. Bom, se ele é apresentado como um ancião é sinônimo de idade muito avançada. Fala justamente da sabedoria, e a sua cor branca vai falar da sua pureza. Uma outra questão que eu preciso que você não se esqueça é que em Apocalipse capítulo 1, verso 20, vai falar sobre os 7 candelabros. E sem hesitar, eu quero afirmar para você que os 7 candelabros é sim uma referência a 7 igrejas. Logo, Cristo porta a sua autoridade perante a sua igreja. Diz que as igrejas não são luzes, mas sim castiçais. Aonde ficam as luzes? Não é a igreja quem produz a luz. Quem produz a luz é Cristo. E se Cristo produz a luz, é a missão do castiçal reproduzir a luz de Cristo. Não se esqueça, a igreja representada pelos candelabros
E justamente os anjos são representados pelos líderes, na expressão grega, bispos da igreja, ou os líderes da igreja. A grande questão em xeque é, e se nós fôssemos fazer uma análise do capítulo 2, quais eram as verdades que Cristo queria falar para a primeira igreja? Se você conferir, e é até importante você que está fazendo esse curso, conferir o que eu estou lhe falando na sua Bíblia. Não se esqueça que a primeira igreja da Ásia Menor que Jesus ordena a carta é a igreja de Éfeso. Você vai perceber que dos 39 livros que compõem o Antigo Testamento e os 27 do Novo, você vai perceber que o nome Éfeso ele não é estranho, porque Éfeso simplesmente foi uma igreja plantada justamente pelo apóstolo Paulo com a ajuda de um casal chamado Priscila e Áquila. É normal, se você professar uma confissão pentecostal, você certamente ouviu falar e até conhece de cor a referência bíblica que diz: não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Repara que, quando Paulo escreve a carta para a igreja de Éfeso, Paulo foi preso 2 vezes. E uma das suas prisões em Roma, ele vai escrever essa carta para a igreja de Éfeso, e ele orienta a igreja de Éfeso a ser cheia do Espírito. Logo, Paulo morre sobre o mandato do imperador Nero. E o que vale destacar é, João continua. E Jesus aparece agora não a Paulo, mas a João, no livro de Apocalipse, ordenando que ele escreva para a mesma igreja. E o que me chama a atenção é, o que era a civilização de Éfeso? Por que era considerado um local importante? Antes de mais nada, eu preciso frisar algumas coisas com você. Primeiro, nos tempos de João, Éfeso é uma cidade portuária, e sempre cidades portuárias da Ásia Menor desfrutavam de um poder, de uma economia mais consistente. Queridos, isso implica em dizer que se a economia era mais volátil e era mais estruturada, nós não estamos falando simplesmente de uma cidade, de uma província pobre, era uma província rica. Segundo, Éfeso tinha uma distinção política muito importante. Ela era uma cidade que era isenta de impostos pelo próprio imperador. Terceiro, Éfeso era um importante centro religioso do mundo antigo. A deusa Ártemis, que a nossa Bíblia chama de Diana, ou Diana dos Efésios, possuía uma estátua, eu ia falar estatueta, mas não é, era uma estátua que simplesmente estava concentrada dentro de um templo de 120 colunas, e cada coluna tinha uma altura de 12 metros de altura, e detalhe, 120 metros por 70, era uma estrutura gigante. E a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo fica 3 anos lá pregando, mas mesmo assim, o tempo vai passando, eles vão se esfriando referente à carta que Paulo escreve. E Jesus agora resolveu levantar João para escrever a carta que lá estava plantada essa igreja. Em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 1 ao 7, vai estar registrada essa carta. Vai dizer que Jesus se apresenta como aquele que sustenta as 7 estrelas em sua mão direita. Não se esqueça, as 7 estrelas simplesmente vão ser representadas pelas igrejas. Os candelabros vão estar representando a igreja juntamente com seus pastores. E aqui, queridos, não se esqueçam, Deus, através da pessoa de Jesus, nunca perdeu o controle sobre a sua igreja. Cristo sustentou as igrejas da mão. A palavra que na tradução do português tem a expressão tem de ter, de possuir, é a palavra grega kraten, que é uma palavra forte. Significa que Jesus exerce o controle soberano e absoluto da igreja de Éfeso. Segundo,
Jesus Cristo é aquele que caminha entre os 7 candelabros de ouro. Os candelabros são as igrejas. Esta imagem nos faz presente e a incansável atitude de Cristo em meio à sua igreja. O Cristo ressuscitado louvou o trabalho árduo da igreja. Para essa igreja, Jesus chega a dizer que conhecia as obras deles e que trabalhou, mas não se cansou. Esse é o elogio que Jesus faz para a igreja de Éfeso. O Cristo ressuscitado vai louvar a paciência de Éfeso. A palavra grega que vimos aparecer em repetidas ocasiões para paciência é o pomônio. Não se trata de paciência resignada, que aceita que se venha, mas fala de uma paciência que tem capacidade para suportar os momentos de provações e, consequentemente, para suportar os momentos de resistência. Depois, a igreja de Éfeso tinha aplicado com fidelidade todos esses critérios de comprovação e tinha arrancado todo o joio de falsos crentes e de falsos profetas. Não se esqueça que no verso 2 de Apocalipse 2 diz assim: eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Significava que muitos estavam rogando o título de apóstolos, mas não eram, com o propósito de plantar várias e várias heresias, como de fato aconteceu justamente no século I, no século II depois de Cristo, e consequentemente acontece até hoje. O que é fato é que a igreja de Éfeso não suportou o falso ensinamento e a falsa heresia. O Cristo ressuscitado então faz seu chamado e simplesmente vai começar a repreender. Logo, Cristo elogia, segundo Cristo repreende. Não se esqueça que Éfeso tinha uma teologia conservadora, bíblica, uma teologia saudável. Era uma igreja que era paciente e era uma igreja com uma perspectiva teológica bem baseada nas Escrituras. Mas Jesus vai, a partir de agora, começar a confrontar essa igreja. Ele primeiro vai dizer para a igreja se lembrar. Segundo, ele vai ordenar que essa igreja se arrependa. Ou seja, a ortodoxia da igreja de Éfeso simplesmente estava custando uma falsa espiritualidade. Queridos, Éfeso era uma igreja simplesmente com poder teórico, mas era uma igreja que não tinha uma espiritualidade ativa. Nas palavras de um certo autor, diz que era uma igreja fiel, mas uma igreja que não amava mais a Cristo. Semelhante a uma esposa que é fiel a seu marido, mas não ama mais. E todos os sacramentos e todas as atividades que se fazia, simplesmente se fazia, não por amor a Cristo, mas fazia por causa da religiosidade. Que é fato? É que Cristo vai apresentar a ideia da árvore da vida. Jesus promete. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, no verso de número 7, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso do meu Deus. A grande questão é, a árvore da vida, será que seria uma referência à árvore que foi plantada lá no Éden, lá em Gênesis capítulo 2, verso 9? Bom, a palavra paraíso, ela não é necessariamente de origem grega, ela é de origem persa. E o paraíso significa um jardim que proporciona prazer. Bom, para aqueles cristãos que mesmo trabalhando, sofrendo paciência e aguentando as provações com perseverança, que estavam dispostos a lembrar de onde caíram e se arrependerem e voltarem a fazer as coisas em Cristo por amor, Cristo prometeu para aqueles irmãos da igreja de Éfeso que eles teriam o privilégio de um dia desfrutar de um jardim e que esse jardim eles teriam prazer. Queridos, a segunda carta vem logo após do verso 8 ao verso 11, que é uma
a carta que Jesus ordena para a igreja de Esmirna. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último. Antes de mais nada, não se esqueça que a palavra grega, que quando Cristo diz assim, que ele é o alfa e o ômega, essa é a ideia. Alfa e ômega, alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última. Cristo está garantindo que ele é o primeiro e que ele é o último, que ele é o início, ele desenvolve o meio e ele é o fim. Ou seja, Cristo se apresenta assim. O que é fato é que a igreja de Esmirna, ela recebe uma profecia da parte de Cristo na carta, por intermédio de João. É tribulação. A igreja de Esmirna é uma igreja que Jesus profetizou que iria passar por tribulação. Já vimos que essa palavra, na gramática grega, significa que a sensação de ser apertado com peso e com força. Queridos, esse é o significado da expressão Esmirna. Um local ou um lugar ou algo que ia ser apertado com peso e com força. Segundo, é uma igreja pobre. No Novo Testamento, a pobreza e a fé em Cristo Jesus, não se esqueça que está totalmente relacionado. Por exemplo, em Lucas 6,20, Jesus garantiu, dizendo: bem-aventurados os pobres, e a expressão grega para pobre ali, não é alguém da classe D da sociedade. A expressão grega remete à tese de um mendigo, e mendigo só come se alguém se compadecer dele. Jesus estava querendo dizer que nós seremos felizes caso nós entendêssemos que se nós comemos, vestimos, andamos, é porque Ele se compadeceu de nós. Essa era a visão da igreja de Esmirna. Em terceiro lugar, a igreja de Esmirna foi marcada por cárcere. João vai prever um encarceramento de 10 dias. Geralmente, nos seminários teológicos, alguns alunos questionam se esses 10 dias eram 10 dias literais. Não era. Essa cifra ela nunca deve ser interpretada literalmente. Nós ainda vamos tratar justamente sobre 144 mil selados. O curso vai andar. Segundo o costume antigo, falar 10 dias seria uma referência a alguns poucos dias. Mas o que é fato é que esses dias viriam. É Cristo quem diz que eles iriam passar por tribulação. O verso 10 da carta a Esmirna diz: nada tema das coisas que hão de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Da mesma maneira, e melhor que a morte, mas no mundo antigo, o cárcere não era mais que uma sala de espera do sepulcro. O Estado não se preocupava nessa época com o bem-estar dos presos. A forma mais comum de terminar uma condenação, alguém que fosse preso e fosse levado para uma masmorra romana, caso não fosse julgado, era morrer de fome, de peste ou até de esgotamento. Cristo ainda diz justamente sobre essa prova, que realmente traz a ideia de calúnia. Quais eram as calúnias que se levantaram contra os cristãos de Esmirna? Primeiro, estavam criticando eles pelos seus momentos de comunhão. Não se esqueça que no mundo antigo, o cristianismo ele foi perseguido, e essa perseguição só finaliza com Constantino. Antes disso, muitos cristãos simplesmente eram forçados a cultuar dentro de masmorras e algumas vezes dentro de cavernas. Queridos, nessa de cultuar dentro de caverna, eles certamente ceiavam, e quando ceiavam, a notícia que eles diziam é que eles iam para dentro dessas cavernas comer da carne e beber do sangue, que é uma referência ao sacramento importante da Santa Ceia. Mas quando aqueles romanos ouviam falar que essa nova religião estavam fazendo pessoas para ir para dentro de cavernas, beber de sangue e comer da carne, eles foram caluniados de estarem praticando canibalismo. Segundo, os cristãos chamavam ágape a justamente o seu momento de comunhão. Alguns deles
receberam calúnias referentes a orgias sexuais. Terceiro, o cristianismo muitas das vezes dividia famílias. Os cristãos estavam sendo acusados, e iriam ser acusados, os cristãos de Esmirna, de ter dividido, porque muitas pessoas não resistiram à graça do Evangelho e largaram muitas das vezes as suas famílias para seguir a Cristo. Quarto, os pagãos, os romanos, estavam acusando os cristãos de ateísmo. Sabe por quê? Porque simplesmente eles estavam se prostrando perante um Deus que não se tocava, nem se via com os olhos. E a grande questão é, eles estavam sendo caluniados na prática de ateísmo. Depois, os cristãos estavam sendo acusados de serem desleais ao Estado, porque os imperadores estavam cobrando adoração, e os cristãos não estavam se dobrando justamente aos caprichos e às vontades dos imperadores romanos. Depois, os cristãos estavam sendo acusados de serem incendiários. Quando eu explicar para você a história do imperador Nero, isso vai fazer mais sentido. Mas Cristo promete, Ele diz que não deverá nada a ninguém. Ele promete uma recompensa para quem sobreviver a esses momentos. Ele não deixará de vir no momento oportuno. Ele vai mencionar algumas coisas que simplesmente vão ser privilégios para os cristãos de Esmirna. Primeiro, uma coroa da vida. A primeira coisa que vem à mente quando nós falamos em coroa é que simplesmente coroa quem recebe é os vencedores. No mundo antigo, nesse contexto histórico, simplesmente nós temos pessoas que corriam as Olimpíadas e ganhavam aquelas coroas feitas de louros. Ali era sinal de vencedores. Quando alguém executava de maneira eficiente, ganhavam a coroa dos magistrados. E terceiro, no mundo pagão, quem usava coroa e arranjos de flores é quem eram convidados a ir para os banquetes. Bom, Cristo garante que Ele vai dar não uma coroa de louro para os cristãos de Esmirna, mas a coroa da vida. Ele garante que não ia ser vitorioso apenas aqui na terra, mas é que eles seriam vitoriosos quando chegassem na nova Jerusalém celestial. Bom, o que é fato é, a carta à igreja de Esmirna, sem sombra de dúvidas, é uma referência para todos nós. Terceiro, é a carta à igreja de Pérgamo, em que está registrado em Apocalipse capítulo 2, do verso 12 ao versículo de número 17. Pérgamo era um dos centros religiosos mais importantes do mundo antigo. Havia necessidade de 2 santuários famosos. Pérgamo era um dos centros religiosos mais importantes, justamente com Éfeso. Havia necessidade de 2 santuários. Em primeiro lugar, eles adoravam uma divindade chamada Esculápio, que era representada por uma serpente, que simplesmente as pessoas que moravam nessa província acreditavam ser o Deus da cura. Não sei se você já observou que no jaleco do seu médico simplesmente tem uma figura de uma serpente. Aquela serpente é uma referência ao deus Esculápio da cidade de Pérgamo. O que é fato é, Pérgamo simplesmente carrega algumas lições sérias. Nessa cidade, Jesus diz que o trono de Satanás habita, e a expressão grega para habitar não significa uma expressão de que está ali e depois está indo embora. A expressão grega que simplesmente aparece ali é katoikel, que significa que habita e tem uma residência fixa. Jesus cobra agora a postura de uma igreja que na cidade aonde essa igreja estava implantada, tinha uma residência fixa do trono de Satanás. Logo, utiliza-se o termo grego paroikel, que significa residir de maneira temporária. Katoikel vai aparecer como uma referência ao trono de Satanás. Mas justamente a expressão grega, paroikel, vai aparecer como referência à igreja, mostrando que a igreja só estava ali de uma perspectiva não eterna, mas temporária, mostrando que o mundo é de Satanás e o lugar da igreja não era aqui na terra. Jesus vai falar algo interessante. Ele vai dizer que tinha uma fiel testemunha que foi morta. O nome dela era Antipas.
vai dizer que essa fiel testemunha foi morta, justamente pela defesa do Evangelho. No versículo de número 13 vai falar sobre isso. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vocês, onde Satanás habita. No verso 14, Jesus vai falar sobre um grupo de pessoas que simplesmente habitavam na comunidade de Éfeso, que eram os nicolaítas. Eles não viam nada de mal em os cristãos se adaptarem aos contextos culturais da época, e até incentivavam isso. Portanto, eles recomendavam os cristãos seguir uma política não do que Deus estabeleceu, mas uma política simplesmente do Estado. E o Estado não pregava a política dos céus. O que o Estado pregava? Práticas imorais e práticas pagãs. Todavia, a Bíblia vai dizer justamente no verso 17 que Cristo vai prometer alguns privilégios para esses cristãos que simplesmente vencerem o período de grande tribulação. A promessa é que eles iriam simplesmente comer do maná dos céus. O que vale destacar é, Cristo promete maná e Ele promete uma pedrinha branca. E essa pedrinha branca eles iriam receber quando chegassem ao momento mais vitorioso, que era a glorificação do corpo. Faz jus Deus falar sobre isso, porque na cidade de Pérgamo, toda vez que presenciavam-se um julgamento e as pessoas e os prisioneiros se compadeciam perante a autoridade judiciária, aqueles condenados ganhavam a pedrinha preta. Já aqueles que simplesmente fossem absolvidos ganharia uma pedra branca. E é isso que Jesus está dizendo, que aqueles que foram redimidos através do sacrifício vicário na cruz do Calvário iam ter o privilégio de simplesmente receber essa pedra branca, e Cristo garante que ia ter um nome que ninguém sabia, a não ser Ele e a pessoa que iria portar justamente a pedra. Queridos, nossa aula vai continuar, fique focado, não desfaleça, porque tem muita coisa para nós continuarmos. Ainda vamos falar depois sobre a igreja de Tiatira, ainda falta nós abordarmos justamente sobre a igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos continuar, querendo Deus.